Agora, ó, o implante Gramosse, que também é uma linha dos implantes neodentes, tá? Minha gente, meu tripé quebrou. Estou improvisando aqui. Então, a gente tem o implante Gramosse, que é um pouquinho diferente do implante Conimose, mas segue mais ou menos a mesma sequência. Tipo, eu vou colocar um implante e posso colocar um tapa-implante ou um cicatrizador, tá? Isso também vai depender se eu fizer enxerto ósseo ou não fizer enxerto ósseo. Na maioria dos casos que eu faço enxerto, eu não coloco dente provisório, tá? Eu coloco enxerto, coloco um tapa ou até um cicatrizador sobre o implante, mas deixo fechado lá. Não coloco nada sobre o implante. É a minha forma de trabalhar. Tem colegas que já fazem direto no implante um provisório, mesmo com enxerto, mesmo colocando enxerto ósseo membrana. Aí a mesma sequência, eu coloquei o implante, posso tapá-lo e deixá-lo lá, tá? Talvez aí eu vou colocar um provisório fixo nos dentes vizinhos, nesse caso, quando o implante fica fechado. Ou eu vou instalar um implante e vou colocar um cilindro provisório e uma coroa provisória. Perfeito, tá? Também está reabilitado. Por que provisório? Eu prefiro que seja um dente provisório, por quê? Porque essa gengiva que tem em volta da região do implante vai tomar o contorno que ela precisa ter, porque normalmente quando se faz a extração, a gengiva fica reta, né? Aquelas papilhas que existiam, aquele contorno com a curva lá no dente, com o zênite da gengiva, não existe mais. E aí uma coroa provisória, bem feita, bem manipulada, né, que é o que a gente chama de provisionalização, vai fazer o recontorno desta gengiva. Para um dente posterior, a pessoa fala, eu só faço em dente anterior, porque tem a estética e tal. Beleza, é importante sim. Mas para um dente posterior também é importante. Por quê? Porque essa gengiva que vai contornar essa coroa sobre o implante é a gengiva aderida, é a gengiva que protege, que protegia o dente, tá? E que vai proteger o implante também, minha gente, né? Porque eu coloquei implante e agora eu não, o meu implante não tem o risco de acontecer as mesmas coisas que aconteciam com o dente, não. É a mesma coisa. A diferença é que eu não vou ter um espaço biológico natural, vou ter um espaço biológico formado sobre o implante, que não tem todas as características que teria um espaço biológico do dente, tá? Bom, aí eu tenho o implante Gramosse e vou colocar um componente. E tanto pode ser. Nesse caso, eu coloquei aqui um attachment só para configurar, porque eu não tinha um componente para cimentar sobre o Gramosse. Mas ele, mesma coisa, pode ser um componente para cimentar, um componente para parafusar, ok? E aí você vai observar os critérios, a questão estética, a questão da oclusão, para poder escolher se vai fazer parafusado ou se vai fazer cimentado, tá? Toda empresa, seja ela Neodente, Sim, Implacil, Dering, Strauma, tem catálogo. O que é que você vê no catálogo? Você vê já uma sequência protética para o que você quer fazer, né? Tipo, eu quero fazer uma coroa cimentada, eu vou seguir esse passo. Eu quero fazer uma coroa parafusada, então posso colocar esse componente. Eu quero fazer no analógico. Como é analógico, minha gente? É botou o componente definitivo, por exemplo. Eu vou moldar e vou mandar para o laboratório a moldagem desse análogo, aliás, desse componente intermediário, e lá no laboratório ele vai fazer uma coroa que vai ser cimentada sobre o componente definitivo. E se eu quiser fazer no digital? Aí tem uma diferençazinha, porque tem um componentezinho do digital que é para o scanner ler, né? Quando você está usando o fluxo digital. E aí você não vai moldar, normalmente não se faz a moldagem, é tudo
transmitido através do software, do arquivo STL, para o laboratório que vai fazer sua coroa no fluxo digital. Mas isso também é uma outra história. Mas enfim, o que é que eu queria mostrar para vocês? Mais ou menos como é o fluxo para colocar um implante e reabilitar com uma coroa, tá bem? Eu fiz aqui com as marcas que eu uso, né, com os implantes e as marcas que eu uso, mas é como eu disse, cada implante tem seu catálogo e tem seu fluxo de trabalho. O importante é você escolher um que você tenha mais habilidade e já esteja mais acostumado a trabalhar, ok? Enfim, se você tiver alguma dúvida, me manda aqui nos comentários. Beijinhos e até a próxima. Se Deus permitir que eu grave com mais frequência, né? Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, me diz por quê, tá bom? Valeu!